Boa noite. Quero expressar a minha alegria de retomar as aulas. Não sei, hein? Mas eu estou muito feliz. Dentre outras coisas, Deus me fez descobrir que tem duas coisas que eu mais gosto de fazer: estudar e ensinar. Da minha esposa também gosto, tá? Para não ficar... Mas ela não falou nada. Não necessariamente nessa hora. Mas eu gosto muito de estudar, de ensinar. Então, eu estava vendo um momento de recomeçar com esse grupo, essas aulas. O Rabino Hafetz Haim foi um dos maiores pensadores do século XX. Da Lituânia, Bielorrússia. Escreveu um monte. Eu considero, nas devidas proporções, porque cada um tem uma alma particular, mas ele seria o Maimônides do século XX. E explico por que eu o chamo de Maimônides. Porque ele escreveu de tudo. Ele escreveu leis, halachot. Ele escreveu filosofia, ashkafot. Ele escreveu conselhos do que estava acontecendo na política, na história. Ele escreveu para mulheres, ele escreveu para homens, ele escreveu para eruditos, ele escreveu para crianças, ele escreveu para todo mundo. Então eu espero que a gente desfrute desse erudito, desse sábio, que aliás devia ser assim. Nós devíamos conhecer o judaísmo por duas frentes. A primeira, vivenciando o judaísmo, praticando ele. E segundo, saboreando a galeria dos grandes eruditos de Israel. Os dois caminhos se retroalimentam, porque se eu consigo percorrer a galeria dos grandes eruditos, eu vou dando significado, eu vou dando vibração para cada coisa que eu encontro no dia a dia, na vivência judaica. Mas também não adianta ficar só na teoria, porque eu posso ficar estudando os grandes eruditos e não fazer nada, e não praticar o judaísmo. Não é por aí. Então, há uma retroalimentação. Bem-vindos ao Hafetz Haim. O primeiro, para quem ainda não me conhece, eu não falo da história dele, da biografia dele, eu só vou falar da história, da biografia dele no meio do curso. Primeiro, saboreiem, entrem no pensamento, depois, no meio do curso, eu interrompo e dou uma aula só sobre vida e obras do Hafetz Haim. Hoje, o capítulo é o principal desafio do judeu na diáspora. E ele escreveu um livro só sobre isso, chamado Nidchei Israel. Eu sei que todo mundo conhece Hafetz Haim por Shmirat HaLashon, que é as leis do uso da língua e da fala, porém, bem-vindos ao Hafetz Haim. Ele escreveu muito mais do que isso. Muito mais do que isso. Muito mais do que isso. E eu, propositadamente, primeira aula de um assunto que ele escreveu sobre isso, né? Não sabia. Bem-vindos. Nidchei Israel. A gente faz a brachá na Amidah, Baruch Ata Hashem, Mekabetz, Nidchei Amo Israel. Está na Amidah, 3 vezes ao dia, que a Kadosh Baruch Hu reúne os judeus de todas as partes, os dispersos de todas as partes do mundo, os dispersos de Israel, pela diáspora. Portanto, o nosso pensador,
ele vai falar sobre isso. Antes, porém, eu só estou assim explicando, esses são os dias, aí segunda-feira, já pulei situações circunstanciais, de agenda, Hagim, etc. Então, volta e meia a gente vai lembrar, próxima segunda-feira tem aula. Aí sim, o poder da fala e um combate da fofoca e calúnias do nosso meio. Isso ele falou no início do século XX. Vocês acham que mudou no século XXI? Melhorou ou piorou? Piorou. Tá bom. Depois a gente vai ver o silêncio e não a oratória como arte e virtude na sociedade. E a gente tem como ideia que quem fala bem é melhor. Ele vai dizer, nem sempre. Quem fica calado é melhor. Aprender com o silêncio, né? Isso vai ser muito interessante para a gente ouvir o que ele fala sobre isso. Depois ele diz, bom, aí sim é o famoso Shmirat HaLashon, dedico 3 aulas só sobre isso, e chamei assim, normas para reverter o atual caos social no uso da fala, parte 1, parte 2, parte 3. É um caos social. Eu espero que a gente possa entender bem por que eu chamo isso de caos social dentro dos fundamentos do pensamento do Hafetz Haim. Depois, aí sim, lá no dia 29 do 10, aí eu vou parar para falar um pouco da historinha dele, da vida, quem era papai dele, mamãezinha dele, que família, com quem casou, deixou filho, onde ele morava, etc, etc, etc. Bonitinho, como toda a história que deve ser. Depois, construindo uma família sólida, pura e feliz. Depois, o valor de ser gentil com o próximo. Escreveu um livro só sobre isso. O valor de ser gentil com o próximo. Se chama Havat Chesed, o nome do livro. É um livro inteiro só sobre isso. Merecia uma aula, né? Pelo menos. Em que idioma ele escreveu? Ele escreveu todos os livros dele em hebraico. Se assemelhou um pouco ao Maimônides, que a principal obra dele foi em hebraico também, foi o Mishneh Torah. Embora o Maimônides escreveu em árabe também. A penúltima aula, reprovando a desunião da comunidade. Ele escreveu um livro só sobre isso. Desunião da comunidade. Século 20, início. Século 21, melhorou ou piorou? E por onde começar o fortalecimento do judaísmo? Está cheio de gente inteligente na comunidade. Todo mundo quer inventar a roda, não precisa. Não precisa inventar a roda. Tem gente com fórmula mágica, isso, aquilo, tal. Vamos ver o que o homem falou e a gente vai ganhar mais. Ok? Muito bem. Qual o principal desafio do judeu na diáspora? Segundo Hafetz Haim, livro Nidchei Israel. Assimilação. Assimilação. Esse é o principal desafio. Nós, na diáspora, sofremos do processo assimilatório. Nós, sem exceção. Ninguém que está nessa sala não sofre carga assimilatória. Ninguém que está nessa sala não sofre carga assimilatória. Porque isso faz parte da realidade da diáspora. Ponto. E 3 motivos para se assimilar. Ele mesmo falou. Tem 3 motivos para se assimilar. Ele foi analisar o povo judeu. Ele saiu para o rebanho. Ele falou, por que essa turma está se assimilando? Aí ele detectou 3 motivos. 3. Primeiro, a busca da adaptação e de trabalho no novo país autoriza o relaxamento das mitzvot e desrespeitar a Torá. Câmera, eu vou mudar de lugar. Vou para cá. Para cá. Então, vou dar um exemplo pessoal meu. Ok? Meu pai nasceu na África. Eu contei para vocês, né? Até pedi para minha filha entrar no vestibular com um pedido especial que ela afrodescendente, ué.
Para usar a lei, eu vou usar. Meu pai nasceu no Marrocos. A minha mãe nasceu no Marrocos. Não, minha filha não quis. Ela puxou a mãe, entendeu? Certinha, tá? Pai, não vou fazer isso. Tá tudo, né? Tá bom, não faz. Mas o que eu estou errando? Não estou errando em nada. Você é afrodescendente. Essa é a verdade. Por quê? Porque eu sou meio branquinho, mas o meu pai... Pois é, gostou, né? Os egípcios podem usar a mesma coisa. Na África também, é África. Bom, mas deixa eu dar o exemplo então. Em nenhum momento, graças ao bom Deus, e agradeço a Deus pelos pais que eu tenho, em nenhum momento, porque eles emigraram para o Brasil com $100 no bolso, em nenhum momento houve um afrouxamento do judaísmo. Mas, ao contrário, eu como segundo filho mais velho, eu acompanhei as dificuldades de uma imigração. Eu vi isso de perto. E nem por isso não deixamos de ir à sinagoga, não deixamos de fazer as mitzvot. Só que, eu estou dando um exemplo meu, mas eu vi na minha infância, como nas outras famílias dos meus amigos, não era a mesma coisa. Eu testemunhei, aliás, sei onde cada um está agora, e como está. E o que aconteceu com eles? Nada. Isso aqui é o primeiro. O imigrante chega, e ele fala, escuta, eu preciso comprar pão e leite. Aí vem um amigo dele, Minhe, tem que fazer minhá. Que minhá? Não tenho pão para comer. Leite, você agora minhá. Por acaso, se eu falar, 6 febeterra vai pagar o pão e o leite da minha casa? Veja, esse discurso é o discurso que leva à assimilação. Ainda que isso fosse circunstancial por um dia, 2, 3, uma semana, esse discurso ficou 60 anos. 60 anos você ainda está trabalhando para comprar pão e beber leite? Não. Pois esse foi o processo inicial do relaxamento das mitzvot. Não. Mais importante é isso. E isso levou a desprender o povo de uma vivência judaica natural. Vocês querem que eu dê mais exemplos? Eu posso. Isso permite, então, a pessoa diminuir a frequência na sinagoga? Isso permite a pessoa a comer o que nossos bisavós não comiam, sob o ponto de vista da kashrut, e etc. E etc. Segundo, a falta de conhecimento judaico de como proceder diante dos dilemas da vida diaspórica. Tem dilemas. Eu não contei para vocês já da minha vida pessoal, eu fazendo doutorado na USP, né? Deixava o chapéu no carro, e exatamente assim, minha kippah não é pequena, nunca foi. E aí você chega na USP e tal, um festival de beijos, quando se encontra, né? O Brasil é um país beijoqueiro, né? Bastante, né? E aí como faz um pesquisador na USP, que todo mundo vai na direção dele, aí sabe o que fazer, porque é assim, primeiro dá a mão e depois dá o beijo. Então eu ia com 2 livros na mão. Desculpa, como vai? Tudo bem? Não, deixa eu explicar. Até um dia que reuni todo mundo, expliquei. Não sabia. Ok, eu me virei para continuar fazendo o doutorado e não desrespeitar um valor meu, milenar, judaico. Mas, por falta de conhecimento, as pessoas vão abrindo mão. E vão abrindo, abre aqui, abre ali, abre, por desconhecimento. Assimilação. O processo é assimilatório. Quantos
por causa da faculdade, se assimilam. Estudos demonstram que o maior grau de assimilação ocorre na universidade. Por quê? Por desconhecimento judaico. Eles não sabem como lidar com o dilema. Está cheio de dilema. Por exemplo, eu fazendo economia no Rio de Janeiro, a Doroteia, sabe quem é a Doroteia? A aluna lá de economia. A Doroteia falou: Sami, vamos fazer trabalho na minha casa. Não, e a Doroteia era bonita, menina de Ipanema. Não fui. O grupinho da minha classe dizia: posso brincar um pouco? Então, otário. Dilema. Abre mão ou não abre mão? E por aí vamos, está cheio de dilema. O desconhecimento de como lidar com o dilema, assimila. O terceiro, as influências de amigos, muito importante, vocês vão ver, e conhecidos que já largaram as bases judaicas e seus preceitos na diáspora. Aí quando recebe o outro, e fala: Ih, não é assim mesmo, vem comigo. Aí ele vai. Vem comigo. Papi, tá todo mundo já. Já o quê? E aí ele conclui. Eu encontro alguém, pronto, é isso que eu queria. Não estou sozinho. Todo mundo faz. Eu, nos meus anos de educação, eu nunca vi um aluno que fez bagunça vir na sala do diretor sozinho, nunca vi. Ele vem acompanhado de uma comitiva, 7, 8, 12. Não é só eu. Porque ele fica mais relaxado assim. Não é só eu. Então todo mundo. Isso pequeno e nós adultos. Afinal de contas, é não comer caché, a maioria não come, então você paga gravo. Shabat não precisa ir na sinagoga, a maioria não vai, então você paga gravo. Casar com a Doroteia, a maioria está casando com a Doroteia, então também se paga gravo, e não se paga gravo nada, não tem mais nada. Tudo porque eu já vi gente assim fazendo, então está tudo certo. Gente, isso aqui, Rabino Israel Meir HaKohen, início do século XX, e vocês acham que no século XXI mudou alguma coisa? Não, eu diria até que está ficando mais difícil. Essas são as razões para se assimilar. Primeiro, esse era o discurso da sobrevivência. Depois, a falta de conhecimento para lidar com o dilema. Depois, a influência dos amigos que já tomaram um passo de se assimilar e ficam por isso. Aí vai atraindo o grupo da bagunça, entre aspas, parafraseando os menininhos da escola. Agora está todo mundo assim. Reflexões. Isso é tradução livre do pensamento dele. Na dispersão do nosso povo pela diáspora, não fomos agora proibidos de praticar nossa Torá por diferentes regimes e estados. No Brasil, por exemplo, algum governo proibiu a gente de vir à sinagoga? Algum governo proibiu a gente de comer caché? Algum governo proibiu a gente de eu andar de chapéu no Oscar Freire? Nunca. O Brasil está tranquilo. Então o que acontece? Portanto, a assimilação se deve pela necessidade de trabalho. Desculpa, que a gente ouve com frequência na boca do povo judeu. Preciso trabalhar, ok? E o desejo por dinheiro. Todo mundo quer fazer dinheiro. Todo mundo quer ser rico. Muito bem.
ocupou a mente de Israel a ponto de esquecer das nossas origens. É isso. Se ele estiver falando alguma coisa que os senhores não concordem, vocês podem me interromper. Mas eu duvido. Porque o homem está lá, ele está no meio do povo, ele está sentindo. E o que é interessante, ele está eternizando o pensamento no seu livro. É isso que eu vi, é isso que eu senti. Eu vi as pessoas, eu falei com elas me falam, eu estou vendo. É historinha. É isso. Preciso ganhar dinheiro. Escuta, aqui que eu vou perder meu tempo lá? Não é assim, você está esquecendo suas origens. Tá bom. A assimilação é um fenômeno novo? O que vocês acham? Não. Hazaku Baruch. Não é novo. Se não é novo, como é que eu faço para lidar com isso? Vamos ver, vamos aprender com a história. Ué, se não é novo, por que a gente não estuda o que foi? Como é que se lida com isso? E vamos enfrentar. Não, parece que todo mundo toma uma vacina, né? Parece que tomou não é vacina, como chama? Anestesia, está todo mundo anestesiado. Anestesia se fala, anestesia. Todo mundo assim, parece ingênuo. Quer ver? Reflexões ainda do nosso mestre. Ideias assimilatórias já existiam na época do exílio à Babilônia, onde o profeta Ezequiel relata: e o que passa em vossa mente quando dizeis, nós seremos como as demais nações e como família de outros países que adoram madeira e pedra? Aconteceu isso. O povo judeu saiu para a Babilônia. O profeta Ezequiel acompanhou junto, vocês sabem. O profeta Ezequiel foi exilado junto com o povo até Babilônia. E o povo chegou na Babilônia, ficou encantado. Tinha balada, discoteca, tinha tudo. Não, você sabe, dona Givéria Rachel, lá no Rio de Janeiro, tinha uma discoteca em Ipanema, chamava Babilônia. Não, estou falando sério. E meus amigos do posto 4 de Copacabana falavam, Samuca, vai com a gente para Babilônia. Olha só o trocadilho. Olha o trocadilho. Vai para Babilônia? Vai para Babilônia. Tinha papagaio. Você está sabendo, hein, John? Não sei não, John. Bom, então o profeta Ezequiel já entendeu que o povo estava indo lá com a mente de querer ser como as demais nações. Eles ficaram encantados, ficavam olhando assim, E aí o profeta fala, e o profeta quando fala em nome de Deus, né? Então ele fala assim, e que passa em vossa mente, né? Palavra literária, bonita, a gente nem consegue falar tão bonito assim, né? E se falar, o outro não entende também, então não adianta, né? Tem que falar direto, né? Eu ia pensando já, você sabe que o problema de professor é isso, você vai falando, vai se lembrando de coisa e tal, mas agora só obrigado, fiz a interrupção. Você vê o nosso candidato Geraldo Alckmin, parece que ele fala só para os intelectuais, né? O povo não entende o que ele fala muito bonito, né? E o Bolsonaro, né? Ele está falando para o povo, né? Ele fala para o povo, tá, porque é isso, porque é isso, porque... Quem você acha que tem mais impacto na comunicação? Então, o profeta Ezequiel da época falava numa linguagem muito bonita, tá? Parece que ele estava falando realmente com os formadores de opiniões do povo judeu. Você está pensando já em ser como eles. É a primeira experiência de diáspora. A primeira. Não, aqui foi
uma experiência de diáspora mesmo. Saímos expulsos, estamos fora de Israel. Eu podia falar até do Egito ainda. Mas ali, ele não procurou o Egito, não. Ele procurou depois que formamos uma monarquia, formamos um Estado, éramos independentes. A gente estudou aqui Rei Salomão, éramos soberanos. E saímos, perdemos tudo. Quando a gente perde, a gente quer se assimilar. A gente vai num lugar... A gente quer se adaptar, a gente quer ser bem aceito por ele. Mas como é que eu vou ser bem aceito com kippá na cabeça? De barba? Aí começa. Eu quero ser que nem ele. E aí é o processo assimilatório, diaspórico. Começou aqui. A assimilação enfraquece o judaísmo, por suposto. Reflexões do nosso mestre. A principal razão para o enfraquecimento do judaísmo se deve pelo abandono e ausência dos estudos da Torá. Ponto. A ponto que, por desconhecimento, pensam que as mitzvot são apenas bons costumes. Bom costume. As mitzvot não são só um bom costume. As mitzvot são mandamentos. Alguém nos mandou a se comportar dessa forma. Como assim bons costumes? Não, olha, você fala obrigado, tá? Quando alguém te oferece uma coisa. Ah, tá bom, mamãe, eu vou falar obrigado. Não, tá bom, isso é bons costumes. Bons costumes. Mas tem outros mandamentos da Torá que não é assim, bons costumes. Mandamento. Como assim? Então, essa é consequência da falta de estudo. Ele não vê a importância dos mandamentos. Ele atribui mandamento. Você fala, por exemplo, até hoje é assim. Você fala com um judeu, ele pensa, não, é mitzvah. Ah, é bom fazer, né? O que eu ia falar para ele? Porque a palavra mitzvah vem da raiz tzivui. Tzivui de letzavot, ordenar. Deus te ordenou, te mandou fazer isso. Não é? É bom fazer. E se não fizer, bom, eu deixei de fazer uma coisa boa. Não é assim. O pensamento não é assim. O conhecimento vai corrigir essa interpretação equivocada, o uso inadequado do conceito mitzvah. Yom Kippur não é bom costume jejuar. Somos obrigados a jejuar. Como assim? Aliás, quem esteve aqui, eu apresentei pesquisa feita nos Estados Unidos, quantos por cento da comunidade judaica americana estão jejuando em Yom Kippur? Vocês ficaram espantados, vocês lembram? 60% apenas. 40% já não jejuam em Yom Kippur. 40% já não jejuam em Yom Kippur. E aqui no Brasil? Os dados... Foi feita uma pesquisa, mas eu prefiro não falar. Por uma questão bonita, né? Megelulo, ficar falando da minha comunidade. Para quem? Falei da comunidade americana, do Trump. Bom, seguindo. A identidade de um judeu. Gente, se vocês entenderem isso, e não entenderam até agora que eu falei, eu sinto ainda que eu cumpri minha missão. Esse é o slide mais importante da aula. Não que os outros não são importantes, mas esse é eu acho o clímax do livro. Qual é a identidade de um judeu? Olha com brilhantismo o que esse mestre nos ensina. Reflexões do mestre. O que realmente nos torna judeus são as mitzvot relacionadas ao Criador, como, por exemplo, Berit Milá, Tefilim, Talit, Shabbat, Kasher. É isso que faz a identidade do judeu. Isso é particular do judaísmo, e não as mitzvot éticas e morais, pois
pois também foram incorporadas pelas demais nações. Ora, aquele que pensa, pensem junto com ele, digamos, mais importante é ser ético. Não, é muito importante ser ético, mas o que diferencia você do outro, do ponto de vista da identidade? Ser ético? Ser ético é um pré-requisito de todos os humanos. Foi para isso que você nasceu judeu? Para ser ético também como as demais nações? Não, porque a moral judaica... O que você está falando? A moral, todo mundo está perseguindo a moral nas culturas universais. O que te faz judeu? O que te diferencia na identidade, você como judeu, é exatamente as mitzvot que não são éticas. É exatamente as mitzvot que te caracterizam. Olha, você é diferente. E aí, me permitem, olha só, Brit Milá, pronto. O tefilim, né, que ele põe, o talit, a halá, o vinho, as velas de Shabbat, a reza. Isso nos diferencia. Portanto, recado meu, falo em qualquer fórum, não tenho medo. Esse negócio de falar judaísmo na ética, tá muito bonito, mas está todo mundo falando disso. A humanidade persegue a ética. Não é isso que você vai se sentir como judeu. É um erro. Todo mundo fala de ética porque não quer se comprometer. Ele não quer se comprometer porque isso aqui é difícil fazer o outro entender. Mas é essa a raiz da identidade. Num belo dia, Deus escolhe o povo judeu. Para quê? Para ser ético como as demais nações estão perseguindo? Não. Claro que temos que ser ético. Óbvio. Mas a ética não partiu de nossos profetas? Mas partiu? Ok? Ele cobrou a ética do nosso povo. Mas não é isso que nos diferencia como judeu. Se eles copiaram ou não copiaram, eu vou entrar numa discussão com professores de história que disseram e comprovam que o Código de Hammurabi veio antes dos 10 mandamentos. E aí, para que eu vou ficar discutindo? Porque eu não vi o mundo só pelo código. Eu vim no mundo para me conectar com Deus. Eu vi o mundo por uma coisa a mais. É na colocação do talit tefilin, é na colocação da mezuzá. Isso é a identidade de um judeu, porque aqui está claro que é uma coisa particular. Esse aqui é um povo, se é que podemos falar um povo escolhido, não vai ser pela ética, porque a ética pertence à humanidade, a moral pertence à humanidade. É por essas mitzvot que nos deixam realmente com uma foto diferente. Vocês entendem? Está claro o posicionamento dele? Eu vou dar uma... Não, eu preciso falar. Eu pensei em metáforas. Metáforas. Brit Milá foi feito. Hazak Baruch. E depois, talit, filim, no bar mitzvah. Não está aí. Eu vou dizer uma coisa, se o Hafez Haim tem razão, hoje as pessoas só estão com Brit Milá, significa dizer metaforicamente que só estão com a certidão de nascimento. Não fizeram RG, não tem CPF e nem tem passaporte. Pode um adulto ficar só com certidão de nascimento? Ele vai chegar no aeroporto, documento, por favor, certidão de nascimento. Pô, você não tem um CPF? Não, passaporte, cadê? Não, certidão de nascimento. Olha, já tá bom, mas eu sou ético, eu sou moral, sou isso. Metáfora, óbvio. Tem mais coisas que fortalecem a identidade. Cadê? Pensem nisso. Eu sento em vários órgãos da comunidade, cansei
de contrariar essa questão de judaísmo universal, ética, blá, 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 blá. É importante, mas não é isso que nos faz judeu. O que nos faz judeu é isso que nos é particular. Ao entrar numa sinagoga, você particulariza a relação da sua identidade com Deus. Quando você faz uma mesa de Shabbat, você particulariza uma relação para com Deus. O shofar é uma particularidade. É uma particularidade. O shofar é uma particularidade. O jejum de Yom Kippur é uma particularidade. O tefilim é uma particularidade. É isso aqui. É isso aqui que nos faz judeu. Não fazemos isso, identidade fraca. Brit Milá, certidão de nascimento. Pode? Não. Fortalecimento da identidade é providenciar imediatamente RG, CPF e os demais documentos. Como combater a assimilação? Diz o nosso mestre, reflexões dele. O melhor remédio para combater a assimilação é o estudo da Torá, não tem outro. Não tem outro. Mesmo para os judeus mais afastados, conforme o profeta Jeremias já nos ensinou. Alma Vedares. Por que Israel foi derrotado? Por terem abandonado a Torá. Ponto. Não tem. Não adianta ficar agora reuniões para vamos combater. Combater o quê? Tem que ter aula, tem que ter estudo. Não vai ter estudo, não vai reverter. Não irá reverter. O que vamos fazer? Falar de coisas que não é verdade? É isso. Aí como faz? Vamos tentar, mas tem que ter estudo. E cada um daqui precisa ajudar. Todo mundo precisa ajudar. Em nome do profeta Elias, que já estudamos aqui, Eliyahu Hanavi, sabemos que o povo de Israel será salvo, não pelo mérito do sofrimento, pelo amor de Deus. Nós não vamos ser salvos porque sofremos muito. Seja esse sofrimento oriundo de perseguições, do desemprego, da ignorância, não. Mas sim pelo mérito de reunir. Olha só o que ele fala. 10 pessoas estudando a Torá. 10 pessoas estudando a Torá faz uma força que vocês não fazem ideia. Graças a Deus aqui não tem 10 pessoas. Mas imagine a força disso. Imagina se a gente pode reproduzir outros grupos assim. É só com estudo e não tem outra saída. Não tem. Se alguém... Eu falei em nome do Hafetz Haim, mas qualquer pensador não vai caminhar para outro caminho. É só esse caminho. Estudo. A Torá não foi entregue para ficar no Aron HaKodesh e mandar beijinho para ela. Ela não precisa de beijo, ela não está carente. Você não vai me beijar? Porque, bobagem. O livro foi dado para estudar. O livro foi dado para ler. O livro foi dado para debater. Confrontar com as demais culturas. Para vocês verem a inteligência divina que está nesse livro. Não para ficar lá guardado na Aron HaKodesh. Aí fica ali guardado. Não. É preciso dizer que nós estamos na diáspora porque é fruto da profecia. Então a gente já sabia que isso ia acontecer, já foi nos avisado. A gente só tem que saber como lidar com isso. Na Torá, está escrito em diversos lugares. Eu só peguei alguns. Por exemplo, no livro de Dvarim, e Hashem, Veifitzecha Hashem Elokecha Ben Ha'amim, e o Eterno vai espalhar você entre os povos e ficareis poucos e inúmeros entre as nações, e servirei, infelizmente, ali a deuses. Ele vai espalhar você. A gente vai ser espalhado pelo mundo. E aí a gente vai acabar se assimilando. Está claro. A Torá já avisou que isso vai acontecer. Não é novo. Mas o que a gente vai fazer? Estamos nessa situação adversa. Já foi avisado. A gente sabia. No rei Salomão, com toda a bonança que tínhamos, a gente leu o texto. A gente sabia. Se isso acontecer,
E aí? E aí é muito simples. Cada um sabe o que tem que fazer aqui? Vou garantir minha família. Garantir minha família, vou garantir a família mais distante. Meu amigo, meu vizinho. E assim, um vai influenciando o outro. Não tem o que fazer. Como lidar com a dispersão. Como lidar com a diáspora. E o Eterno te espalhará outro lugar. Capítulo 28. Ali era capítulo 4, capítulo 28. Daqui a pouco nós vamos ler isso no Shabat, da Torá. Para Shakitavó. E o Eterno te espalhará por todos os povos. Tem judeu na Austrália, tem judeu nos Estados Unidos, tem judeu no Canadá, na Inglaterra, até na Argentina tem judeu, entendeu? Ah, não, eles são melhores. Tá bom. E entre essas nações não terá repouso, e não viverá descanso para a planta do seu pé. Metáfora, né? Você não vai ter descanso. Já sabíamos disso, gente. Não adianta falar, era uma situação nova, tal. Não é novo. Ainda que o teu destino esteja na extremidade dos céus, o Eterno te trará a terra que herdaram teus pais. Já vimos com nossos olhos as profecias acontecerem. O Estado de Israel está aí, 70 anos. 70 anos trouxeram nossos... Já acabou, já está. Você não está vendo que tudo acontece? Está escrito e acontece. Está escrito e acontece. Só uma coisa que ainda você não decidiu. Você quer estar em que lado da história? Isso é você que decide. O livro está aqui. Quem vai se perder na diáspora? Aquele que arbitrar. Quem vai voltar para as origens? Aquele que arbitrar. Ponto. Então, eu tenho que fazer o dever de casa na minha casa, porque o dever de casa é realmente para fazer em casa, não é para fazer na escola, não é para fazer na sinagoga, não é para fazer em lugar nenhum, na sua casa que tem que fazer o dever. Não tem. Não tem. É isso. Não tem. Não tem ideias milagrosas. Não tem. Combatendo o desânimo. Se alguém está desanimado aqui, espero que não, mas se a gente conhece pessoas desanimadas, o que faz? Reflexões do mestre. Aí ele diz: pessoas pensam que as adversidades são uma demonstração que Deus nos abandonou. Portanto, a história autoriza os descumprimentos dos preceitos da Torá, porque já que tem muita diversidade, então é sinal que Deus nos abandonou, então não precisa mais cumprir a Torá. Não precisa. Em nenhum momento da história Deus se divorciou do seu povo. Não teve divórcio, teve gueto. Como está escrito: estando eles na terra de seus inimigos, não os desprezarei e não os rejeitarei para consumi-los e violar minha aliança com eles. Jamais farei isso. Eu vou estar sempre do lado de Israel. Se você vai estar dentro de Israel ou não, o problema é seu. Se decide logo. Se você quer fazer parte do destino de Israel, é você. Famosa obra do rabino Jonathan Sacks, sob o título Teremos Netos Judeus. Ele brilhantemente fez um livro só sobre isso, dizendo que até a época do Shulchan Aruch do Rabi Yosef Karo, século XVI, se definia o judeu filho de mãe judia. Rabino Jonathan Sacks, para o século XXI, disse: agora judeu é aquele que vai ter neto, não é que tem mãe judeu. Ele inverteu, dando a responsabilidade para nós. Se nós teremos netos judeus, isso vai fazer de você um judeu. Para de olhar para a mãe, para de olhar para trás, olhe para frente. Estou sintetizando o livro, mas vale a pena ler o livro. Vícios da diáspora. Estou terminando. Temos vícios? Quer ver alguns? Que ele enxergou no início do século XX. Ele enxergou. Em silêncio, verifica se a gente não conhece isso de perto. Olha só. Reflexões do mestre. A mente humana faz confortá-lo quando percebe que não é o único a abandonar o caminho da Torá. Ele fica sossegado com isso. Eu não sou o único, portanto, está ótimo.
Isso é um vício. Isso é um vício. Por isso, importante saber aonde você vai estar conectado. Porque se eu vou ficar conectado com pessoas que já têm esse vício, provavelmente eu serei o próximo. Eu serei o próximo. Ou vocês acham que nós somos Superman? Não, comigo não vai acontecer. Não tem. Então esse é o primeiro vício. De a gente estar acomodado quando a gente vê alguém já no caminho do abandono. Como o judeu não percebe que perde os seus filhos com as próprias mãos? Com as próprias mãos. Nós estamos vivendo a Inquisição? Que raptavam as crianças dos nossos lares? Não. Se você perguntar a qualquer demógrafo, Sérgio de la Perla, que é o bambambam da Universidade de Jerusalém, ele vai te dizer que perdemos mais judeus na assimilação do que no Holocausto. Imagina, o Holocausto foi uma barbaridade, a indústria da morte, pois a assimilação é uma indústria 1000 vezes mais potente e eficaz. Só que tem uma diferença. O Holocausto foi feito com mãos nazistas e a assimilação com as nossas próprias mãos. Existem pessoas que acreditam que se derem muita tzedakah ou forem éticos, serão considerados grandes judeus, mesmo abandonando as demais mitzvot. Isso é uma falácia. Uma falácia isso. Um grande judeu é um grande judeu na plenitude da relação com o próximo, da relação com a ética, da relação com a tzedakah, mas da relação com o kasher, da relação com o Shabbat. Não dá para desmembrar algo que não te pertence. Foi Deus que pediu isso. Portanto, não dá para falar isso sim, isso não. Como se houvesse seleção brasileira das mitzvot. Vou convocar que mitzvot eu vou fazer e quem não vai entrar na lista dos convocados. Essa mitzvah eu faço, essa não faço, essa faço, essa não faço. Essa... Não. A gente tem que persistir e perseguir a plenitude. A plenitude. A plenitude. Se Deus mandou, Ele é inteligente o suficiente e eu tenho que entender essa inteligência dele, o porquê de Ele me ordenar essas coisas. Conselhos para quem vive na diáspora. Somos nós. Por enquanto, a não ser que vocês acharam que eu vim com o mandato da agência judaica para fazer já a ficha de aliá de vocês, mas eu não vim. Então, nós todos vamos continuar morando na diáspora. Conselhos. Conselhos. Ele reflete citando. Bom, isso aqui é uma pintura, isso aqui é fingem que é o rei Salomão, e esse vocês já conhecem, que é quem? Maimônides. Tá? Ele cita os dois. Então o nosso mestre diz o seguinte: escolha um bom lugar para morar, pois o indivíduo é influenciado pelo meio social, como afirmou Maimônides. E assim nos ensinou o rei Salomão: será sábio o que com sábios caminha, mas se embrutece quem com tolos caminha. Mishlé, capítulo 13, versículo 20. Saber onde morar, saber com quem andar, saber com quem nossos filhos andam, onde colocar os meus filhos. Isso, beabá. Eu estou na diáspora, eu tenho que estar conectado, eu tenho que estar linkado, senão seremos absorvidos, ponto. Muito simples. Desculpa, é simples
de entender, difícil de executar. Bom, mas isso é dever de casa, não tem? O que vamos fazer? Não tem. Caso você tenha que viajar longe para trazer o seu sustento, olha que interessante. Faça isso temporariamente, viu? Procure voltar à sua comunidade e confiar que Deus dará sustento ao lado da sinagoga. Ele está falando no início do século XX, eu fico pensando assim, gente, no início do século XX, o pessoal fazia viagens de continente a continente para trazer sustento, tentar a vida, etc, etc. Chegou num lugar, procura ver, tem comunidade, se conecta. Não está conectado com a comunidade, problema. Conecta os filhos com a comunidade. É assim que a gente vai suportar, se Deus quiser, suportar a carga assimilatória. A carga assimilatória. Carga assimilatória. A ideia de ser como os outros vai brotar rápido. Rápido. E não esqueçam, o que me faz ser judeu é justamente as mitzvot que ultrapassam a humanidade, o universalismo. Não caiam nesse conto da ética e da moral, que é super importante, mas não é aí que fortalece a identidade judaica. Por que o menino, quando faz bar mitzvah, põe talit e tefilim? Para sair na foto? Não. Porque essa é a identidade. Só que não passaram isso para ele direito, ele não põe no dia seguinte. Como eu posso ficar calado numa reunião de federação que existe escola judaica que não tem reza? Se é isso que o diferencia como judeu. Os meninos fazem bar mitzvah, não põem talit tefilim nas escolas. E vai botar quando então? Vai botar quando? No cinema? Ele vai no cinema com a namorada, só um minutinho que precisa botar talit tefilim. O Rabino Sam me falou, no cinema? Onde ele vai botar? Já sei, no Morumbi, no jogo de São Paulo. Quando ele vai botar talit tefilim? Não é na escola que ele vai aprender? Vai ser aonde? Como é que conseguiram tirar Deus da escola? Eu não entendo. Aí, o bar mitzvah é talit e tefilim, por quê? Porque isso era a identidade, é a identidade. E a identidade eu não faço RG só uma vez, eu carrego o RG comigo, eu carrego o talit e tefilim para o resto da minha vida. Para onde eu viajar, eu carrego o talit e tefilim. Não vou rezar no dia seguinte na sinagoga, eu vou rezar em outro lugar, eu carrego o meu talit e tefilim. Vou viajar, ficar 6 dias fora, eu carrego o meu talit e tefilim. É a minha identidade, é meu RG. Mas como passar para um jovem que está numa escola judaica, Yani judaica, que não pede para ele trazer o talit e o tefilim? Ani não me vim. Não me vim. Pode ser judeu sem isso. Isso aí é religiosidade. Desculpa, isso não bate com o pensamento do Hafez Haim, ok. Mas não bate com o Hafez Haim, não bate com o Maimonides, não bate com o Lutzato, não bate com o Abravanel, não bate com o Urashi, não bate com ninguém. Não sei com quem bate. Aliás, eles estão batendo em toda essa galeria de eruditos. Não bate. E se vocês acham que eu estou me exaltando, não é. Eu estou envolvido, estou emocionado de ver um quadro que a gente fica olhando. Não, tem que... Essa é a mensagem judaica, não tem outra. Não tem outra, eu desafio. Traga outra para fazer contraponto quando quiser. Se alguém aqui no salão acha que tem alguma proposta diferente da minha, que confronta, traga ele, eu dou para ele falar. Ele vem uma segunda-feira aqui, ele fica o tempo que ele quiser e eu vou sentar lá para ouvir. Eu quero ver o que ele está falando. Como é possível discordar de uma galeria de pensamentos, todos eles, século após século, falando quase que a mesma coisa? Pense corretamente. Grande mestre, fale. Existem pessoas que trabalham e vivem bem na minha época e estão melhores em suas vidas que os milionários. Olha que interessante isso. O segredo para isso é: a benção de Deus traz riqueza e nada é acrescido pelo afã de sua busca.
Uau! Bonito, hein? O que é um sábio? Que ele sabe pegar na literatura clássica do judaísmo e fechar o pensamento dele de acordo com o que ele está assistindo, testemunhando. Tinha pessoas na época dele que trabalhavam, estavam bem, felizes, e milionários com depressão, com problema. Aí ele percebeu, o rei Salomão tinha razão. A bênção está no que Deus te dá, te abençoa, e não pelo afã da sua busca. Ficar com essa obstinado, preciso fazer isso, corre meu amigo, corre. Eu conversando com uma pessoa, falou para mim, não vou poder ir, enfim, para uma programação que estava chamando, por causa do trabalho. Vai fazer ao contrário, vem na programação que o trabalho vai ficar mais fácil. Não acreditou, vem assim. Bom, tem certeza? Eu falei, olha, experimente. Eu vou falar uma coisa. Quando uma pessoa fala, então eu vou experimentar, Rabino, no dia seguinte eu estou na sinagoga rezando, Deus, não me deixa na mão. Facilita a vida do cara, eu estou perdido. Então, pode ser que eu não rezei bem, pode ser que eu rezei bem. É Deus que vai resolver isso. A brachá está aí. Quando o trabalho dele é suficiente para ele ficar bem, ele está tranquilo, e a brachá do trabalho está do lado da sinagoga, não precisa se afastar da sinagoga. Quando ele ganha dinheiro se afastando da sinagoga, Não, mas se ele está ganhando dinheiro se afastando da sinagoga, vai vir um preço aí. Não vale, não vale. Quem disse? Não é eu. Eu estou reproduzindo o pensamento de um grande, mas um grande erudito. Aliás, ele é grande mesmo, só que de tamanho ele era menor do que eu, tá? Até me sinto um pouco mais alto. Ele tinha 1,56 m. Ele era baixinho, o Hafetz Haim era baixinho. Né? Ele devia ser engraçadinho ele, né? Fofo, né? Um rabino baixinho assim, andando e tal. E me mandava a brasa. Um gigante, né, intelectual. Pois, diz o rabino, de que vale o enriquecimento pagando um preço elevado? Família desestruturada, doença, hasve shalom, filhos assimilados, sofrer golpes, etc. Você vê que a brachá não está aí. A brachá não está aí. Ele pode falar que fez milhões, mas é brachá, não tem brachá. E outro não fez os milhões e está super bem. O resultado final, onde está melhor? Família estruturada, tudo tranquilo, está baixo emolado. Odula, Adonai, Kitol, Kilha, Olam, Hasdon. E o outro pagando advogado, correndo, não sei, não pode andar aqui, não pode andar ali, tem que sair, vai para lá, para cá. Zé Brachá. Então, o Hafetz Haim já viu no início do século XX. No início do século XX ele falou, eu vi pessoas trabalhando dignamente, super bem. E outros milionários arrasados. A Brachá, você percebe a pessoa que tem brachá. Minha recomendação não é a minha não, é do Hafetz Haim. Sou apenas um discípulo dele nesse momento, serei durante esse semestre. A Torá garante que seremos felizes observando e vivendo de acordo com a Torá, como está escrito. E o Eterno ordenou-nos observar todos esses estatutos, para que seja bom para nós todos os dias, sem exceção. Devarim, capítulo 6, 24. E ainda ele escreve, se ouvires diretamente a voz do Eterno, toda enfermidade que enviei aos egípcios não porei sobre ti. Agradeço imensamente. E todos nós devemos agradecer. Fazer os estatutos, fazer os mitzvot, o máximo, vamos.
estudo, aprende, por quê, questione, debata, mas vá ao encontro de Deus. Vá ao encontro de Deus, porque Deus tem o que te oferecer. Vá ao encontro dele, vá ao encontro dele. O maior esforço for, vale a pena. Eu, de minha parte, parece que eu cumpri com a missão da aula. Se alguém quer fazer alguma pergunta antes de eu fazer a conclusão, alguém quer fazer alguma observação? Posso fazer? Ah, vocês estão, hein? Fiquei anestesiados? Primeira aula. Hein? Primeira aula. Hein? Não conhece ainda, né? O professor, né? Não contou. Olha, não, porque eu vou... Fala, John. Não, eu permiti, agora John, vai. Eu quero saber de todos se vocês assimilaram cada palavra que o Rabino falou. Você está perguntando para nós? Ele está fazendo um trocadilho. Ele está fazendo um trocadilho com o termo assimilar. É isso que ele fez. Ele fez uma brincadeira. É isso que... Doutor Paulo. É só assim, além do que a senhora lhe falou, a questão dos profetas, né? Que essa questão do judaísmo ético vem muito depois assim, na questão dos profetas, né? Para que Deus quer holocausto, Ele quer que você seja íntegro, que proteja o órfão, a viúva. Um pouco vem desses escritos, assim, né? Sim, vem. Isaías capítulo 1, por exemplo, é notório a advertência que o profeta faz lá com relação à ética e à moral. Entretanto, não estou diminuindo a ética e não estou diminuindo a moral. Eu apenas disse que o Hafetz Haim está apontando que a identidade judaica se processa justamente nas mitzvot para com Deus direto e não com a ética moral para com o próximo. Porque isso é um pré-requisito de toda a humanidade, não só do povo judeu. Então, aonde você vai se sentir como judeu? Na colocação do talit, do tefilim, da comida kasher, do shabat, da mezuzá. É por aqui. É por aqui que a pessoa vai se sentir com a identidade judaica. Eu acho que a questão, a grande falha é quando você contrapõe uma coisa com a outra. Óbvio. Mas que você pode largar um porque você fez o outro. Né? Não tem isso, ninguém falou isso. Apenas ele está querendo devolver a importância ao lado religioso, que é a identidade do judeu. Não tem como essa categoria que o iluminismo judaico fundou, de judeu laico, não existe. Não existe porque é um processo assimilatório, mas ele não existe conceitualmente. Não está na nossa literatura, porque a identidade está justamente na questão religiosa. É isso que o Hafetz Haim está batendo. Ele está dando ênfase a isso. Tá? Existe uma linha que é o Mussar. Mussar? Sim. O que é Mussar? Mussar é moral. Mas, de novo, seguindo a observação do Dr. Paulo, o que acontece? Parece... Mas sempre mais Mussar. Sim. Agora o Rabino diz que acabou de nos brindar, né? De ser, né? Uma pessoa, o quê? Íntegra. Né? Maimônides já no século XII. Mas, como ele falou lá, parece, ou faz isso ou faz isso. Não, tem que ser tudo. Só que a aula de hoje, o nosso mestre está dando ênfase à questão religiosa que o diferencia das demais nações. Hoje, por exemplo, passei metade do dia num julgamento, fazendo parte de um Beit Din. Muito bem. O Beit Din, graças a Deus, ele tomou uma decisão. O que a gente foi fazer? Homologar isso na justiça, para ganhar peso. Muito bem.
Você acha que o juiz que estava tratando do assunto não estava querendo chegar também à mesma coisa? Então, ele e nós, ou a justiça e nós, estamos tentando buscar a mesma coisa. Não é aqui que a identidade vai, mas me serviram um café. Naquela hora, antes de eu tomar o café, falei, Baruch atah Hashem, Elokeinu melech haolam, shehakol nihya bidvaro. Tum! Eu consolidei a minha identidade. Eu sou um judeu, eu tiro o nome de Deus da minha boca. Ai, se eu não for ético. Só faltava essa. Porque as tábuas da lei é muito claro. Guarda o Shabat, não matarás, não adulterarás, não roubarás. Tá muito claro isso. Está muito claro. Então não tem como desassociar um do outro. Porém, a identidade é na parte religiosa. É isso que o Hafetz Haim está falando. Ok? Conclusão. É uma alegoria. E com isso eu encerro. O Hafetz Haim é conhecido que ele faz muitas alegorias também. Ele é um bom contador de história. Eu poderia só escrever o título da alegoria e falar ela toda. Mas eu preferi fazer um resumo da alegoria. Caso vocês queiram continuar recebendo os slides da aula, ou então eu vou mandar todos os slides para vocês nos e-mails que vocês deixaram, para vocês poderem, primeiro, repassar conteúdo e transmitam isso para o maior número de pessoas possível. Gente, a Torá precisa entrar que nem infiltração de água no bom sentido. Não quero que atrapalhe a parede de ninguém, tá? Certa vez, uma princesa é raptada e forçada a viver com um caçador camponês. No início, ela estranhava a casa, a comida, a roupa, a cama, o banheiro, o vocabulário, os costumes. Era um choque com tudo que viveu no palácio de seu pai. Mas com o tempo, a princesa se tornou uma caçadora. Hafetz Haim faz o Mashal e agora o Nimshal. Nós estávamos num palácio. Saímos para caçar. O resultado final, viramos caçadores. Nossa casa pode ficar diferente, comida diferente, tudo diferente, costumes diferentes, etc, etc. Com o tempo, nós fomos raptados, a diáspora nos rapta. Se a gente não abrir o olho, nos raptam. Raptam nossos filhos, a gente não percebe. Quando a gente vai olhar, deixamos de ser príncipes, deixamos de ser princesas, entramos no palácio de Deus, que é uma sinagoga, não sabemos nem o que fazer dentro do palácio. Mas nós somos príncipes. O palácio devia ser a minha casa. Nos comportamos como caçadores. Não vemos a hora de sair de lá para caçar mais e mais e mais. Metáfora do Hafetz Haim. É para pensar. Agradeço imensamente a atenção de vocês e espero que tenhamos startado bem esse segundo semestre com os ensinamentos do Rabi Israel Meir Cohen. Peço para a gente fazer um Kadish al Israel para quem precisar do Kadish, mas assim a gente tem terminado todas as nossas aulas. Muito obrigado pela atenção de todos.